Amém. Meus irmãos, a graça e a paz de Jesus. Amém. Louvo muito a Deus e poder estar aqui nessa noite, juntamente com a igreja do Senhor, para juntos celebrarmos a Deus nesse culto de doutrina, nesse culto de ensino. Muito especial cada encontro como esse, nas terças-feiras. E nós estamos trabalhando um tema muito importante que eu considero que todos os anos, o pastor Alex já entendeu isso, tem colocado em prática, a gente trazer a memória, fazer uma reciclagem nesse tema, sempre está trazendo à tona, porque o que seria de nós se não fosse o Espírito Santo de Deus? Nós não teríamos como caminhar. Por isso que Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o meu Consolador. Ele testificará de mim. Ele ensinará a igreja. Então, o papel, a missão do Espírito Santo no meio da igreja jamais deve ser esquecido. Nós temos que a todo tempo estar trazendo a nossa memória, praticando, colocando nas nossas vidas essa unção, essa verdade nas nossas vidas, para que a gente possa caminhar. E temos trabalhado esse tema que é fruto do Espírito. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Gálatas, capítulo de número 5. E os irmãos que me antecederam, o pastor Alex, os presbíteros, falaram de fruto do Espírito, alguns dele, e hoje é a última mensagem dessa série, onde eu vou falar sobre fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vamos pensar um pouco sobre isso, na prática da igreja, no dia a dia, nas nossas vidas como cristão, da importância que há de valorizarmos o tempo com Deus, para que a gente possa receber de Deus essa direção, para sermos fiéis, homens e mulheres que desenvolvam a mansidão e o domínio próprio. Porque todas essas ações são ações fruto do Espírito no meio da igreja, nas nossas vidas, que glorificam a Deus. Não são apenas uma prática para que a gente possa ser notado por essa característica, não. Mas essas ações glorificam a Deus na nossa vida. Quando nós somos fiéis ao Senhor e à sua palavra, quando nós representamos o reino de Deus através do exemplo de Jesus na mansidão, e quando nós temos o domínio próprio, que na verdade só pode ser desenvolvido em nós através do Espírito de Deus. De outra forma, nós não teremos a capacidade de termos o domínio próprio. Talvez o AA tente isso, talvez os grupos de autoajuda tentem colocar isso em prática, mas de forma profunda e verdadeira, somente através do Espírito Santo de Deus. Convidando você para ler comigo o texto, apenas 2 versículos do capítulo 5, 22 e 23. Diz a palavra. Todos encontraram? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, que é a mesma coisa que mansidão, e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei.
A carne tem obras e o espírito fruto. Observe que no plural está obras, mas do espírito é fruto, no singular. E eu começo com os irmãos para a gente entender por que essa colocação. Que carne produz obras e o espírito fruto. A obra da carne é aquilo que nós podemos oferecer para Deus. Ou tudo aquilo que a gente tenta, como ser humanos e falhos que somos, oferecer para Deus, e também dentro daquilo que é o nosso pecado, a nossa natureza pecaminosa. Portanto, muitas são as obras que eu posso desenvolver na minha vida, porque algumas delas, em algumas áreas, me aprisionam. Essas obras desenvolvidas pela carne, ela faz com que a gente fique prisioneiro de muitas delas, porque ela tem origem no pecado, na natureza pecaminosa, por conta da incapacidade que eu tenho de produzir algo bom. Só produzo algo bom se for através do Espírito. Se eu mato a minha carne e o Espírito trabalha no meu ser, aí sim, eu terei condições de produzir fruto para a glória de Deus. Eu só posso vencer a carne através do Espírito de Deus. Não há outra condição para que eu possa destruir ou matar a carne, no que diz respeito às minhas atitudes. Mas se eu levo para o Espírito de Deus, a Bíblia diz que Ele nos dá força para vencer o pecado. Portanto, todas as vezes que eu tiver dificuldade na minha vida com relação ao pecado, é no Espírito de Deus que eu encontro saída. Paulo diz no início da carta, a partir do versículo 16, que ele afirma: andai pelo Espírito, e nunca satisfareis os desejos da carne. Se eu estou andando no Espírito, eu não vou satisfazer o desejo da minha carne. O primeiro sinal que a nossa vida não está bem é quando o pecado reina na nossa vida. O primeiro termômetro que eu vou medir se a minha vida espiritual está em dias com o Senhor é se a minha vida é conduzida pela minha carne ou se é conduzida pelo Espírito de Deus. Se eu percebo que as minhas atitudes muito mais desagradam a Deus, é sinal que eu não estou bem espiritualmente. Se eu percebo que muito mais os desejos da carne têm me atraído, eu preciso parar e avaliar e buscar ao Senhor forças no Espírito para vencer os desejos da carne. Romanos capítulo de número 13, verso 14, Paulo também diz: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Então, se você tem Jesus no seu coração, se você alimenta a sua vida com a palavra e com a oração e no Espírito de Deus, não tem espaço para o pecado na sua vida. Ele pode até bater na porta, ele pode até tentar envolver a sua mente, ele pode até tentar atrair você em áreas que você tem deficiência. Você e eu temos áreas nas quais nós somos muito mais deficientes. E é exatamente nessas áreas que o Espírito de Deus nos ajuda a vencer. Efésios capítulo de número 2, Paulo também diz, no verso 3, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente.
e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Portanto, irmãos, a vida do cristão precisa ser a cada dia colocada diante do Espírito de Deus. Porque agora vós sois nova criatura. Os desejos de outrora, do mundo, do passado, não pode nos fascinar. Aliás, até vem sobre nós. Mas nós precisamos entender que o Espírito de Deus vai nos ajudar a vencer a carne. Em 1 Pedro, o apóstolo diz, capítulo 2, verso 11: Amados, exorto-vos como peregrinos e não estrangeiros, e vos abasterdes dos desejos carnais que combatem contra a alma. Talvez muitos de nós que estamos aqui nessa noite não queríamos estar aqui. Talvez muitos de nós que estamos aqui nessa noite foi talvez visitado pelo sentimento de desânimo, de preguiça, de tentar preencher a nossa vida nessa noite, nesse tempo que nós temos aqui com Deus, com outras coisas. E obviamente nós temos uma lista de coisas que poderia preencher esse tempo aqui. Mas eu louvo muito a Deus por você que está aqui nessa noite. Porque você talvez tenha vencido o desejo da carne para estar aqui ouvindo a voz do Espírito de Deus na sua vida. E são essas etapas e atitudes que a gente vai precisar tomar o resto da nossa vida. Porque haverão muitas propostas aí fora. Haverão muitas coisas tentando nos enganar, nos ludibriar, envolver em áreas que a gente tem deficiência, que a gente pode de alguma forma ser levado e deslizar. Mas o Espírito de Deus vai nos ajudar a vencer os desejos da carne. Paulo também diz que é uma guerra onde um dos dois vai ter que vencer. Guerra é guerra. Guerra não tem empate. Guerra não tem bobeira, não pode dar deslize, não pode abrir brecha, não pode abrir margem. Guerra é guerra. É um inimigo. Entre quem? Guerra entre a carne e o espírito. No verso 17, Paulo diz: porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Então, irmãos, aquilo que a gente quer fazer, na verdade, para Deus, a gente não consegue porque a carne milita contra o espírito. Paulo também diz, esse é um dos textos mais lindos que eu acho na palavra de Deus, dentre tantos outros. Eu vejo uma sinceridade de um homem de Deus. Romanos capítulo 7, verso 15. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. Preste atenção, irmão. E se faço o que não quero, concordo com a lei, que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faz isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer, o bem que está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Então, você não está sozinho nessa batalha. Paulo está dizendo que isso é uma questão real na nossa vida. Paulo está dizendo que haverá momentos que aquilo que você quer fazer para Deus, você não vai conseguir do jeito que você queria. Quantas das vezes a gente olha no espelho, a gente olha para a nossa vida e diz: Senhor, eu queria dar mais para Ti, eu queria me envolver mais na Tua obra, eu queria me dedicar mais nos Teus projetos, naquilo que tem como propósito para a minha vida. Quantas das vezes a gente não para meditar e diz isso para nós mesmos? Mas nós somos tomados por muitos sentimentos que nos barram, que nos travam. E só há uma forma de quebrar isso, irmão.
através do poder do Espírito. Porque eu posso não conseguir, mas Ele consegue. Eu posso não poder, mas Ele pode. Eu posso não ter força, mas Ele tem. Eu posso não ter disposição, mas Ele pode trabalhar isso em mim e em você. Quando eu me alimento. O Espírito, irmão, é a única forma de quebrar as cadeias da lei do pecado. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. No versículo de número 18, Paulo diz: mas se sois guiados pelo Espírito, sobre vós, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. Quem é guiado pelo Espírito aqui? Se não é, meu irmão, começa a ser, porque só tem uma forma de vencer o pecado. É você ser guiado pelo Espírito. Não adianta a gente querer inflar o tórax, bater no peito e tentar vencer o pecado pela nossa própria força. Não adianta subestimar o pecado, brincar com o pecado. Não adianta você achar que na hora H você vai dizer não. Não brinca com isso. É somente através do Espírito. Se você é guiado pelo Espírito, o pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Ele pode tentar. E ele vai tentar. A força da carne, o desejo, aquilo que tenta nos envolver, os pensamentos, as ideias, os desejos do passado, as coisas que nos envolvem, aquilo que está em nossa volta, a sugestão do mundo, aquilo que nossos olhos veem, aquilo que nossos ouvidos escutam, essas coisas vão mexendo com a gente. E somente através do Espírito nós podemos vencer essa batalha, essa luta. Romanos, no capítulo de número 6, Paulo também vai dizer: pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não tem mais domínio. Quando você está escondido da graça, você entende que quem vence por você é o Espírito Santo. É a presença de Deus na sua vida, sendo fortalecida dia a dia. Através de quê, pastor? É por osmose? Vai cair de repente? Você vai estar lá e vai acontecer? Não, busque a Deus e a sua palavra, e você vai ser revestido de poder e de autoridade no Senhor. Não tem outra saída, irmãos. Crente que não ora, que não busca a Deus, ele vai ter dificuldade para vencer essas batalhas da vida. Porque é na oração, é de joelho dobrado que o Espírito vem e derrama o seu óleo sobre a nossa cabeça e vai para o nosso coração e alimenta a nossa alma, para que a gente possa vencer os dias maus do pecado na nossa vida. Somente através disso. Porque o pecado não tem mais domínio sobre nós, quando nós estamos escondidos na graça de Deus. Paulo diz que há evidência nas obras do pecado. E aí ele lista aí pelo menos 15. Se não me engano, são 15 dessas consequências, ou dessas ações do pecado da carne que atrai. Vou ler rapidamente, versículo 19 do capítulo 5. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizade, rivalidade, ciúme, ira, ambição, egoísta, discórdia, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Então Paulo, ele enumera, ele faz uma relação dessas questões, e se a gente olhar para isso aqui, nós vamos de alguma forma nos ver praticando alguma dessas coisas. Coisas comuns como ciúme, imoralidade, que podem acontecer, impureza sexual, que podem acontecer, está muito em evidência, nada do que ele citou aqui é distante de nós. Está muito próximo da nossa vida, e somente através do Espírito de Deus nós podemos vencer, porque Paulo diz que aquele que produz esse tipo de obra, eles não terão lugar
no reino de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo de número 3, Paulo também diz: porque ainda sois carnais, visto que há inveja, há discórdia entre vós, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? Que Paulo está querendo dizer, irmãos, que quanto mais a gente distancia-se de Deus, quanto mais permitimos que a questão carnal habite em nós, mais essas coisas são possíveis de acontecer na minha vida e na sua vida. O que Paulo está dizendo é que a igreja problemática de Corinto enfrentava desafios grandes, e ele conduzindo toda essa questão por conta de pecados relacionados aos pecados da carne. As quedas e as obras produzidas pela carne. Então, queridos, nós vivemos uma época onde o desafio é muito, muito maior. Estamos diante de uma apelação descarada de muitas questões através da internet. Num clique apenas, você viaja por vários lugares que vão com certeza alimentar a minha carne e a sua carne. Na internet ensina tudo aquilo que você pode fazer para alimentar o seu ser, o seu ego, no que diz respeito à sua carne, fazendo com que a sua intimidade possa criar uma barreira ao ponto de isso ser cauterizado no seu coração, e a intimidade, o processo de busca, de devocional, de hora silenciosa na presença de Deus, vai cada vez mais se distanciando de nós. Estamos vivendo uma época onde nós somos enrolados, engodados por qualquer motivo e de forma rápida e sorrateira. Quando menos percebemos, já estamos distantes, já não estamos mais orando como deveríamos orar, já não lemos mais a palavra como deveríamos ler. Estamos vivendo uma vida rotineira e mecânica, espiritualmente falando. E aí não há aprofundamento, não há intimidade com Deus, não há experiência com o Senhor. Começamos a adoecer a nós mesmos e aos outros. Que Paulo está dizendo que essa igreja de Corinto enfrentava isso. E não está distante de nós essa relação de que ele citou aqui, como eu acabei de falar. Nós precisamos estar atentos. E só existe uma forma. Pastor, eu li vários livros, isso vai dar certo. Pastor, eu ouvi pregação de fulano de tal, isso vai dar certo eu vencer a carne. Não! Só existe uma forma. Tenha experiências profundas com o Espírito Santo de Deus. Deixe Deus moldar a sua vida através do Espírito. Você terá discernimento para perceber as coisas que precisam mudar na sua vida e na minha. É necessário que isso aconteça em nós. Nós temos percebido que isso não é difícil de se fazer essa leitura, amados. Quando nós olhamos para 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando nós víamos vários dos cristãos dedicados à palavra de Deus, à oração, e como hoje é difícil, irmão, pegarmos a palavra de Deus e orar e buscar o Espírito de Deus para a nossa vida. Porque, meu irmão, tem um sono miserável que acomete a gente. Eu não sei se é só a minha, deve ser só eu que tenho um sono na hora, muitas vezes, que vou ler a palavra de Deus. Muitas das vezes nós vamos orar e começamos a orar ali na presença do Senhor. De repente esquecemos o que nós estamos fazendo. Dormimos de joelho ou dormimos sem orar. Queridos, nós estamos brincando. Porque se nós não alimentarmos a nossa vida, é como o meu corpo, se não beber água, vai desidratar, vai ficar raquítico, eu vou morrer. E da mesma forma, se eu não alimento a minha vida espiritual, eu vou morrer. Serei apenas um zumbi dentro da igreja. Sem espiritualidade, sem experiência com Deus, sem amor à palavra, sem amor ao Espírito, sendo atraído por todas essas questões. E aí eu quero chamá-los para a gente entender esses 3 pontos para nossas vidas: fidelidade, mansidão e domínio próprio. No versículo de número 22 que nós lemos, Paulo vai dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Os irmãos já falaram sobre isso. Bondade e fidelidade. Fidelidade. Amabilidade, que é a mesma coisa que mansidão na minha tradução. E domínio próprio.
Contra essas coisas não há lei. Paulo diz também em Efésios capítulo de número 5, verso 9, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade. No capítulo de número 4 de Efésios, Paulo também diz, portanto eu, prisioneiro do Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado com que recebestes, com toda humildade, mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em temor e procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos, fidelidade. Eu vi a irmã falar aqui do testemunho dela, do filho, né, que foi tocado por Deus para abençoar a vida daquele senhor. E eu fiquei pensando ali, Deus não quer nada com o nosso dinheiro, irmão. Porque Deus não precisa de dinheiro. Deus quer filhos sarados, libertos, que sirvam a sua obra com alegria. Administradores, mordomos na casa de Deus. Porque o mordomo não é dono de si próprio, das coisas que Deus coloca nas suas mãos. Ele administra aquilo que Deus dá para que ele possa administrar. Então, a infidelidade vem de achar que Deus precisa daquele dinheiro para alguma coisa. Uma das questões que gera infidelidade, que podem também estar ligadas à mesma questão da obra de Deus. Se eu parar de dar, de doar ou de dar o meu dízimo, a obra de Deus vai parar. Engano nosso, irmãos, essa obra pertence a Deus. É Ele que provê todas as coisas, é Ele que conduz, é Ele que abre a porta, é Ele que segura. Então o que nós temos que compreender acerca de fidelidade, no primeiro ponto que eu falo aqui, nessa fidelidade que é fruto do Espírito, porque o fruto é singular, a obra é plural, o fruto é como se fosse, a Sheila estava falando sobre isso hoje, como se fosse um cacho de uva. O cacho de uva, ele é o fruto, mas tem várias uvinhas ali, várias uvas, o fruto singular, mas com várias uvas. O Espírito de Deus é o fruto do Espírito, mas trabalhando em várias áreas da nossa vida. Então, fidelidade é essa compreensão que Deus é soberano sobre todas as coisas, e que fidelidade é uma característica do próprio Deus. O Espírito não é de Deus, irmão. Se o Espírito é de Deus, o fruto que vem é característica do próprio Deus. Então, o fruto do Espírito, que é fidelidade, significa que Deus não desiste, não vira as costas, não abandona os seus filhos. Ele é fiel. Fidelidade. 2 Timóteo, no capítulo de número 2, o texto vai dizer o seguinte para nós: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então, quando o Espírito desenvolve em mim o fruto do Espírito, fidelidade, eu estarei praticando algo que o Espírito trabalha, mas que traz de Deus para a minha vida. Fidelidade. E essa fidelidade, irmãos, não é apenas prometer e cumprir, mas é obedecer uma verdade eterna. É estar entendendo a todo tempo o que Deus quer para nossas vidas. Então, quando eu falo de dinheiro, de contribuição, eu tenho muito claro na minha cabeça que servir a Deus é privilégio, contribuindo com nossas finanças. Deus poderia ter chamado os anjos, Deus poderia ter convocado um outro exército, um outro povo para fazer isso, mas Ele olha do céu e convoca o seu povo, a sua igreja, para participar do projeto eterno. Então, contribuir num tijolo, numa cadeira, participar, é um dos exemplos de fidelidade, mas isso é glorificar ao Senhor com alegria no coração. Sem prisão, sem amarra, crendo que Deus está cuidando de tudo. E aí,
vai cair o Pix na conta, porque ele não deixa a gente passar sufoco, e por mais que a gente viva em momentos difíceis, esse deserto é um deserto didático de Deus para a gente aprender. Então, fidelidade passa por isso, mas vai muito mais além, é essa característica de Deus. Hebreus, o autor vai dizer, em capítulo 10, verso 23, sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Então é uma característica do Senhor. Não pense que é algo aleatório, que é uma exigência da igreja, que é uma exigência dogmática, que é uma questão institucional, vou ser fiel. Se você está deixando o Espírito trabalhar a fidelidade no seu coração, você está imitando o Senhor. Você está sendo discípulo de Jesus aqui nessa terra. Veja o que diz Apocalipse, capítulo de número 19. Então vi o céu aberto com um cavalo branco, e seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2. Assim os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos ministérios de Deus, dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de pessoas assim encarregadas, que sejam encontradas fiéis. Isso é maravilhoso. Apocalipse capítulo de número 2, verso 10, diz a palavra: não temas o que há de sofrer, o diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Mas como é que eu vou ser fiel, pastor? Somente com o fruto do Espírito na sua vida. Somente com o fruto do Espírito. Deixando a carne ser subjugada na cruz e deixando que o Espírito trabalhe o nosso coração. Como é difícil lidar com isso. Como é difícil deixar que a gente saia de cena, que o nosso ego possa governar a nossa vida, que tome as rédeas e a gente saia de cena, e que para que ele fique aparecendo, deixar isso de lado para que o Espírito venha e tome o primeiro lugar. Quantas das vezes a gente falou tanta coisa sem necessidade? Quantas das vezes nós machucamos as pessoas porque abrimos a boca e não ouvimos a voz do Espírito dizendo: seja fiel à palavra de Deus e ame, cuide, se submeta, sirva, ajude. Por conta disso, nós somos envolvidos pelo sentimento de nos defender a todo momento. E isso traz sobre nós um distanciamento da verdade. Porque nós começamos a alimentar a nossa carne e ser conduzido por ela. A segunda coisa é mansidão, ou amabilidade, que é a mesma coisa que gentileza. Paulo escrevendo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 10, verso 1, eu, Paulo, peço-vos pela mansidão e bondade de Cristo, eu que quando presente entre vós sou temeroso, mas quando ausente corajoso para convosco. Peço pela mansidão. A mansidão. Irmãos, essa representação da mansidão pelo Espírito. Porque existe a mansidão hipócrita, que é aquela mansidão criada para criar uma máscara, para criar uma imagem, para vender uma figura, um personagem, que é uma mansidão que ela tem prazo de validade, ela vai acabar. Mas aquela mansidão do Espírito é aquela que mesmo que você fale, você vai lá e corrige com o seu irmão, e pede perdão a ele. É aquela mansidão que você entende que você é carnal, e que somente o Espírito Santo pode mudar o seu caráter, a sua vida, as suas atitudes. Você submete, você reconhece que é pecador, que é falho, e deixa o Espírito mudar a sua vida. É dessa mansidão que o texto nos fala. É pela mansidão que Paulo está dizendo. É por meio da mansidão que a gente resolve as coisas, somente desenvolvida pelo Espírito Santo em nós. É deixar que o Espírito nos traga a lembrança de
todas as coisas que Jesus fez aqui nessa terra, quando aqueles que perseguiram ele, castigaram, criticaram a ele sem nenhuma culpa. E nós não queremos aguentar nada, não queremos sofrer absolutamente nada. Mas o Rei dos Reis, o Criador do Universo, viveu e passou por momentos difíceis. A mansidão, irmãos, é pedir ao Espírito que trabalhe isso em nós. Porque nós temos visto uma sociedade que tem sido trabalhada para viver na defensiva. É gente falando demais, é gente criticando todo mundo. E isso, irmão, é muito complicado para nós que servimos ao Senhor. Para um Senhor que diz, é melhor ficar calado e ouvir. É melhor deixar o Espírito de Deus conduzir a sua vida na hora da discussão. É melhor submeter à voz do Espírito do que tentar se defender por si próprio e deixar que Deus opere na nossa vida. Mateus no capítulo 11, vocês conhecem, verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Colossenses capítulo 3, verso 12, diz a palavra: então, como santos amados eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E em último lugar, porque o tempo não vai me deixar ir a mais além, domínio próprio. 1 Coríntios, no capítulo de número 9, verso 25, Paulo diz: e todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba. Então, Paulo está comparando aquele que serve ao Senhor e que quer ser trabalhado por Deus para desenvolver o domínio próprio. Ele está chamando para a disciplina do atleta. O atleta é vigilante. O atleta pratica a mesma coisa várias vezes até ficar expert naquilo que ele vai fazer. Tem crente que quer desenvolver o domínio próprio, mas não consegue. Quando Deus coloca alguma situação na vida dele, ele não lembra de nada, fica cego e começa a agir por si próprio. O que Paulo está dizendo é que para exercer o domínio próprio, nós precisamos ter uma disciplina parecida com a de um atleta. 2 Pedro capítulo 1, versos 5 e 6, o texto nos diz: por isso, mesmo empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude, a vossa fé, e o conhecimento, a virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança. É um processo de crescimento, de amadurecimento, de investimento de tempo na presença de Deus. E em último lugar eu encerro. Gálatas capítulo 5, nós lemos no versículo 23, contra essas coisas, o que acontece? Não há lei. Não há pecado que resista um cristão submetido, debruçado na palavra de Deus e ouvindo a voz do Espírito. Pastor, eu não consigo vencer os problemas, eu não consigo superar as dificuldades, eu estou sempre reincidente naquela mesma situação, eu sou alguém que não consigo, eu tenho vergonha de olhar para Deus para pedir perdão pelo mesmo pecado. Eu tenho dificuldade de lidar com as pessoas, não pise no meu pé, eu sou alguém muito ignorante, muito bravo com qualquer outra situação. Mas o Espírito nos diz nessa noite, se a gente deixar a carne ser morta, submeter ela à voz do Espírito e à palavra de Deus, essas coisas não terão poder sobre nós. Para encerrar, o último texto, 2 Pedro capítulo 1, verso 8. Pois se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se essas coisas vierem sobre nós, nós estaremos cientes. Que coisa, pastor? A presença de Deus, a unção do Senhor, nós estaremos cheios da unção e da direção do Espírito Santo. Porque existe uma diferença entre ser sábio e inteligente. Tem gente que é inteligente, mas não é sábio. Tem gente que é muito inteligente, mas não sabe usar a inteligência. Sabedoria
não existe na vida dessa pessoa. Pastor, eu sou alguém inteligente, mas eu quero buscar a sabedoria de Deus para aplicar aquilo que eu sei na minha vida. Então você quer criar um filho melhor, você quer ser uma esposa melhor, um marido melhor, deixe o Espírito de Deus conduzir a sua vida na hora que você for tomar qualquer decisão. Deus abençoe o seu coração, em nome de Jesus. Pastor Alex.